Bom, bora falar um pouquinho sobre caracterização de personagem, né? A caracterização de personagem, ela tem o seguinte conceito, né? A intenção, ou seja, as características psicológicas do personagem definem a forma do personagem. Então, primeiro, num trabalho, a gente precisa entender qual que é a intenção desse personagem, qual que é a história desse personagem, quais são as características dele psicológicas primeiro, para depois a gente chegar em umas características físicas que vão de encontro à psicológica, né? Então, sempre a forma, a caracterização do personagem, ela é definida pela intenção que você quer trazer desse personagem. E aí a gente entra num processo de casting, que é conhecido como casting, que é muito interessante. A gente vai fazer uma seleção de candidatos para o trabalho, e a gente vai analisar os formatos do rosto da pessoa, os formatos arquétipos, as formas e as linhas do rosto desse candidato, para ver se ela se encaixa com as características psicológicas do personagem, né? De tal trabalho que a gente quer transmitir desse personagem. Porque senão acontece um descompasso muito grande. Eu vejo muitos filmes sendo arruinados por causa desse descompasso, né? Por causa de uma escolha mal feita, de um casting mal feito desse tipo de personagem, não devido à atuação, à má atuação do profissional, mas muito devido às características físicas mesmo do personagem, traços do rosto, formato do rosto do personagem, tipo de cabelo. E depois existe a possibilidade de entrar uma maquiagem, uma caracterização no personagem, mas tem coisas que realmente são imutáveis, né? Tem coisas, formato de rosto. É preferível sempre a gente escolher um personagem que vai se encaixar com aquele determinado trabalho, com aquela sensação que a gente quer evocar com esse trabalho também, né? Então isso é muito importante. E depois a caracterização do personagem acontece na mesma proporção também. O formato de cabelo, se é um personagem mais rígido, mais quadrado, se é um personagem mais dinâmico, se ele tem uma característica mais de lutador, de ir pra cima, de ir pra guerra, se é um personagem explosivo, se é um personagem contido, que ainda não lida bem com as suas emoções. E aí vão entrar cores, né? Como eu já falei, a gente vai falar de cor um pouquinho mais pra frente. E aí você tem que ter sempre uma equipe com você, né? Que é uma equipe de caracterização, né? Que é o figurinista, é o maquiador, que é o maquiador de efeito, e o cabeleireiro, né? Que eles precisam estar muito bem afinados. E num projeto de arte a gente tem sempre, é bacana entrar numa pesquisa, mas sempre sabendo a intenção, por quê? Por que que a gente vai querer determinado tipo de cabelo? Como é que é o formato do cabelo, como é que é o jeito do cabelo, se o cabelo é seco, se ele é para trás, como é que vai estar esse personagem, por que que ele vai estar dessa maneira, qual que é a intenção e qual que é a emoção que ele vai estar passando pra gente. Através do figurino também, né? Na caracterização entre o figurino, o formato do figurino, o tipo de roupa, o formato, as linhas da roupa, se é para fora, se é para dentro. Existe todo esse estudo que é muito interessante e todo o trabalho tem que estar muito bem afinado quanto a isso, né? Primeiro começa na seleção, entra a caracterização e sempre tem em mente, a forma é definida pela intenção. Depois entra a locação, né? A escolha da locação. Locação também é um lugar muito interessante, o local que acontece esse trabalho, o local que acontece a foto, que acontece essa história, que está acontecendo essa história. Por quê? Como é que é esse local? O porquê desse local? Normalmente, em direção de arte, o local, a casa, você pensa numa pessoa que mora numa casa, a casa vai refletir muito a personalidade dessa pessoa. Se essa pessoa é desleixada, se essa pessoa ela é muito preocupada com detalhes, ela é obcecada por limpeza, como que vão ser os móveis dessas pessoas, o formato dos móveis, a parede, como é que vai estar a condição dessa casa, se vai ser uma casa que está desgastada, vai estar caindo aos pedaços, a pessoa ter essa preocupação com a casa, como que vai ser a forma. E muitas vezes também o aspecto da locação não tem a ver com o personagem, mas tem a ver com o conceito da obra. O conceito da obra, se é uma obra mais conceitual, se é uma obra mais romântica, né? Se é uma obra mais visceral, como o expressionismo alemão, uma coisa mais forte, tanto nas cores, nas sombras, né? Tudo vai depender da intenção também, ou da obra ou do personagem, né? E tudo tem que estar conversando, toda a comunicação visual ela tem que estar integrada, todos esses elementos eles têm que estar junto, conversando, para transmitir toda essa atmosfera da obra, né?
numa locação, num local, numa casa, sabe? Não sei se a gente vai partir para a construção de cenário ou a gente vai pegar uma locação pronta. Tudo vai depender da verba, tudo vai depender do projeto, do que a gente vai conseguir para esse projeto. Mas uma locação normalmente são cheias de signos. Existe a locação pronta e existe a possibilidade de vestir esse espaço também, de desgastar as paredes, de construir algum cenáriozinho ali, de colocar objetos, de decorar com objetos. A gente pensa nas cores, nos formatos dos objetos, nos objetos que pertencem a esse personagem também, que tem que estar em diálogo com ele, através de cores e algum diálogo cromático de forma, de alguma coisa que ele acredita. Então é muito interessante a gente começar a prestar atenção em todos esses detalhes aí, né? Para poder começar a construir, montar uma pasta de arte e começar a construir todos esses elementos, começar a construir as imagens com mais força, com mais impacto, né? Que passe mais emoções, que passe mais histórias, que as pessoas comecem a se identificar mais com o trabalho, que entre, que passe mais tempo vendo as fotos, sentindo as emoções, a atmosfera daquele trabalho que você está tentando trazer, que está tentando causar. Bom, bora falar um pouco de cabelo, né? Cabelo com linhas verticais e retas, eles transmitem estrutura, né? Cabelos com linhas horizontais, elas transmitem estabilidade, né? Os cabelos com franjas retas, com linhas horizontais retas e descidas retas com a base horizontal, ela transmite também estrutura e que a pessoa é muito controlada, muito tradicional, né? Cabelos com linhas com corte mais repicado, assim, inclinado, eles passam um dinamismo. E quando essas linhas inclinadas, diagonais, elas estão voltadas para dentro, elas passam uma sensação de introspecção. Aí ela vai passar um dinamismo junto com introspecção. Então é melhor que essas linhas estejam voltadas para fora, né? Porque aí passa mais extroversão, né? Mais, a pessoa é mais para fora, ela tá mais expansiva, mais extrovertida, né? Cabelos com linhas alongadas e curvas, né? Estilo Gisele Bündchen, aquelas linhas mais redondas, mais compridas e redondas. Ela passa mais sensualidade, amplitude e lirismo, né? Cabelos com linhas mais redondas e mais curtas, como cachos, né? Elas passam uma imagem emocionalmente conturbada, que uma cabeça que está conturbada, com ideias conturbadas, confusas. As pessoas com cabelos encaracolados, que são linhas mais curtas e mais fechadas, elas passam uma certa infantilidade, né? A imagem que passa um pouco de infantilidade. As pessoas encaracoladas, assim, chegam a uma certa idade, as mulheres, elas passam a não gostar mais desse tipo de cabelo, porque ao se analisar a sua autoimagem no espelho, elas têm essa sensação dela mesma, e é a mesma sensação que as outras pessoas, é como as outras pessoas a veem também. Então chega uma certa idade que essas pessoas de cabelo encaracolado, elas sentem a necessidade de mudar um pouco essa tua imagem, né? Porque acaba passando essas sensações mesmo, né? Personagens com o cabelo assim, curvo, que passa na frente do olho, esconde o olho, tapa o olho, é um personagem dúbio, nos mostra um certo mistério desse personagem, porque o olho simboliza as emoções, né? Então é sempre que a pessoa está tentando esconder as emoções, tentando mentir, tentando camuflar, tentar ficar na surdina. Então dá um ar de um personagem misterioso, um personagem no ar, um personagem que tem algo a esconder ali. É muito interessante isso, são os melhores personagens, né? Então sempre quando tem, a gente vê isso muito em personagens femininos, né? Sedutoras, né? La Femme Fatale. E alguns personagens masculinos mais de filmes noir, assim, de detetive, né? Algo que ou o olho fica na sombra, então sempre o olho simboliza a emoção. Sempre quando você está fechando o olho, olhando com o olho mais fechado, você está sempre tentando camuflar as emoções, tentando esconder alguma verdade ali.